Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro relator, presidente, senhores ministros desta colenda turma, ilustre representante do Ministério Público. Já aviso que, com toda a vênia possível, nosso debate é puramente técnico e o respeito pela pessoa do senhor é enorme. Senhoras e senhores que nos acompanham, pares, advogados que aqui estão. Bem, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mariana prisão preventiva foi mantida por acórdão da corte de origem, em caso que se tornou um verdadeiro espetáculo midiático sob o rótulo da presa há 11 meses, excelências, sem sentença, sem qualquer fato novo e com a instrução processual praticamente encerrada. Por isso venho aqui nesse estado maravilhoso, eu que sou lá do Paraná, mas estou aqui, fui chamado para fazer essa defesa oral, essa sustentação oral, que quando me deparei com os autos vi que seria questão apenas de esclarecimento. A prisão foi decretada sob argumento genérico de garantia da ordem pública. E sabemos nós que garantia da ordem pública é uma das saídas mais utilizadas quando não se tem uma razão justa para a prisão, né? Quando não se tem por que prender, mas quer se prender, então mete garantia da ordem pública. Dentro do STF, os próprios ministros não têm o mesmo entendimento sobre o que é garantia da ordem pública. Em razão do que, desta vez? Foi de supostas fraudes na contratação emergencial de respiradores durante lá atrás da pandemia. O Tribunal de Justiça, em segunda instância, negou a ordem, repetindo quase literalmente a fundamentação do juízo de primeiro grau, o que me causa certa estranheza, sem enfrentar a ausência de contemporaneidade, sem analisar com a devida densidade a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O que se tem, em verdade, excelências, é uma prisão preventiva que se converteu em pena antecipada. Reparem os senhores quanto tempo essa senhora está detida, se não se transformou já num cumprimento de pena, fundada na gravidade abstrata, totalmente abstrata do delito e, sobretudo, no clamor social alimentado pela mídia. Né? Ela sofre por um tribunal de exceção que ganhou validade dentro do tribunal onde tem o juiz togado. Excelências, o processo penal brasileiro não pode se ajoelhar diante disso. O que vincula o julgador não é a manchete do dia seguinte, mas a Constituição da República e a legislação processual penal. A Constituição é claríssima ao estabelecer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que a prisão antes disso é medida excepcional, condicionada à fundamentação concreta, jamais a fórmulas vazias e estereótipas. Jamais. O decreto prisional de Mariana, mantido pelo órgão atacado, fala em risco à credibilidade das instituições e necessidade de dar respostas à sociedade. Ora, mas como assim, minha gente? Como assim, vossas excelências? Dar respostas à sociedade e prender uma pessoa preventivamente? Praticamente julgá-la? Estão julgando ela por causa do clamor popular. Mas se não indica um único fato objetivo, atual, concreto, que demonstre que em liberdade a paciente possa interferir na instrução criminal, intimidar testemunhas, destruir provas ou voltar a delinquir, que justificariam então a prisão preventiva, não há fatos destes. Então vamos abrir um capítulo novo dentro da Constituição brasileira, dentro do Código Penal, dentro do Código do Processo Penal. Não há notícia de ameaça à testemunha, de reiteração delitiva, de descumprimento de medida anterior. Há apenas o peso simbólico de uma prisão que agrada ao noticiário. Se fosse assim,
99% dos nossos políticos estariam presos. Inclusive dentro do STF teríamos ministros presos. Após as alterações promovidas pela lei anticrime, a legislação processual passou a exigir fundamentação analítica clara e concreta para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar processual. Em relação à pessoa, óbvio. A decisão que mantém Mariana no cárcere simplesmente ignora esse marco normativo, mantendo um discurso de gravidade do fato, que esta própria turma já rechaçou reiteradas vezes como insuficiente para justificar a prisão, porque eu estudei as decisões dos senhores e os senhores várias vezes decidiram que são insuficientes para justificar a prisão, mas o caso dela não. E mais, excesso de prazo mais do que evidente. Estamos diante de uma ré primária com residência fixa que compareceu espontaneamente a todos os atos da investigação, que entregou voluntariamente o celular, o computador, a autoridade policial, foi tudo entregue voluntariamente e que ainda assim permanece reclusa há quase 1 ano sem perspectiva concreta de julgamento. A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de gestão de crise, principalmente política, ou para apaziguar a opinião pública. Ela não foi concebida para satisfazer o desejo da punição imediata da sociedade, mas para proteger o próprio processo penal quando efetivamente houver risco real e concreto. O acordo impugnado transforma a excepcionalidade em regra, transforma a presunção de inocência em presunção de culpa e transforma um devido processo legal em mero detalhe burocrático. Mais uma vez está virando uma baderna. Se é para ser assim, todo mundo faz o que quer. Chega lá, prende, a turma tá gritando, o que é o ladrão aí que tá gritando? É esse daqui? Pega aqui, manda pra prisão, depois a gente vê o que foi. Depois a gente decide o que vai fazer. A defesa não pede impunidade não, viu? A defesa não tá pedindo julgamento de mérito antecipado não, excelências. A defesa pede apenas que a lei venha e valha para todos, inclusive quando o réu é impopular. Se vossas excelências entenderem necessário impor monitoramento eletrônico, que seja, que não saia de casa, que seja, que assine todo mês lá, ou a cada 15 dias no fórum, que seja. Eu não vou nem falar aqui em subsidiariamente, substituir por medidas cautelares diversas que os senhores já sabem quais são, para não ficar chovendo no molhado. Agora, 11 meses por garantia da ordem pública, daí não dá para aceitar. Ou a gente tem aqui o Estado Democrático de Direito, onde o lugar da exceção é a prisão preventiva e o lugar da regra é a liberdade. Ou a gente não tem nada. Muito obrigado.